Nem a placa mais cara, nem a mais barata, justamente no meio do caminho. Se é isso que você está procurando, talvez eu tenha a resposta para você. A placa de vídeo que não está no topo, mas também não está na base. A placa de vídeo que está justamente onde você pode comprar. Ou pelo menos onde você gostaria de comprar, mas eu tenho certeza que você quer primeiro saber a performance dessas placas. Qual é a melhor placa hoje no meio do caminho? E hoje nós temos uma nova desafiante nesse mercado, que na verdade tem bastante opção. E eu tô falando da RX 7800 XT, a nova placa de vídeo da AMD que finalmente chegou no mercado para concorrer com a RTX 4070, uma placa que a AMD diz que é para 1440p, mas claro que você pode usar para Full HD e que promete ser a desafiante da nova linha RTX 40. Mas a pergunta é, o que ela tem de novo? O que ela tem de diferente? Será que realmente vale a pena dar uma olhada nessa placa? Bom, a gente deu uma olhada, e eu acho que você também deveria. Você consegue comprar o Windows 10 Pro original para o seu PC com baita desconto se seguir esses passos. Primeiro, acesse o site da gvgmall.com que está na descrição. Faz o login, coloca o cupom LOCK para você ganhar 25% de desconto, envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Segundo, copia a chave que você recebeu no e-mail, depois digita aí no seu sistema ativação ou activation, cola a chave de ativação que você copiou e pronto, já está ativado. Depois desse processo você ainda consegue atualizar para o Windows 11 Pro de graça se quiser. E uma dica extra, com o mesmo cupom LOCK você também consegue desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Demorou bastante, mas a AMD finalmente completou o seu line-up. Eles conseguiram colocar todas as placas que eles queriam no mercado da linha RX 7000. E se você está um pouco por fora das coisas, a linha RX 7000 é a nova linha de placas de vídeo da AMD, que veio para concorrer com a série RTX 40 da NVIDIA. Isso pode ser um pouco confuso porque por algum tempo a linha RX 6000 continuou concorrendo com a linha RTX 40. Com a chegada das placas RX 7000, as placas RX 6000 vão lentamente sair do mercado. Significa que dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, talvez você já não encontre mais placas da série RX 6000 novas. E tem algumas teorias do porquê que a AMD demorou tanto para lançar as placas que estão justamente numa faixa bem interessante, né? As RX 7700 XT e 7800 XT. Ela lançou primeiro a 7900 XT, a 7900 XT e depois pulou o mid e foi direto para a entrada com a RX 7600. E uma das teorias é que talvez a AMD tivesse muito estoque de RX 6700, 6750 XT, 6900 XT, 6800 XT e quisesse simplesmente se livrar desse estoque, porque a RTX 4070 já está há algum tempo no mercado, ou seja, ela chegou muito antes da RX 7800 XT. Então a AMD demorou bastante para responder para essa placa e essa é uma das teorias, mas é só uma teoria, o que importa é que finalmente ela chegou no mercado. Mas o que ela traz de novo? A RX 7800 XT, ela deixa assim um gostinho de uma refeição que você já teve. E esse gostinho é porque, apesar dela ser uma RX 7800 XT, ela traz especificações mas muito parecidas com a RX 6800 XT. Sim, são diferentes. Se você olhar os números, eles são diferentes. Mas ela também traz 16 GB, ela traz um consumo um pouco menor, ou seja, um pouco mais eficiente, mas no geral ela parece muito uma 6800 XT. É claro que ela é um pouco menor do que uma 6800 XT. Esse aqui é o modelo, inclusive, de referência da AMD. A AMD não faz Founders Edition, nem Limited Edition. É só uma RX 7800 XT de referência. Eu digo só porque ela não tem um nome bonito, mas é uma placa realmente bem bonita, muito bacana esse design que eles adotaram aqui. E é uma placa meio que compacta. A gente tem aqui, ó, a RTX 4070, ela é mais ou menos do tamanho da RTX 4070, sobra exatamente um dedo e meio. E ela também é uma placa compacta, então é uma placa que é dual slot, são 2 slots e meio na verdade, e não importa muito justamente porque você não vai poder comprar essa placa. O modelo de referência, especificamente esse com essa caixinha bonitinha que a AMD manda, vocês não vão ter acesso porque, infelizmente, essa daqui é uma versão que só é vendida lá fora. Mas a RX 7800 XT em si você vai poder comprar sim, até porque ela vai estar disponível no Brasil. Talvez até este modelo aqui, se os parceiros resolverem vender os modelos de referência como aconteceu na geração passada. Dito isso, ela ainda traz os 2 conectores de energia PCI Express de 8 pinos, o que significa que você não vai precisar do 12 VHPWR que tem nas RTX 4070, ou seja, você não precisa trocar sua fonte, e para ser honesto, você não precisa trocar sua fonte para pegar uma 4070 também, mas você não vai precisar de nenhum tipo de adaptador ridículo, como esses adaptadores horrorosos que vêm com a série RTX 40, caso você não tenha uma fonte nova. Ela tem uma eficiência energética maior, e a performance, bom, a performance, a gente já vai falar sobre isso. Primeiro eu preciso falar das tecnologias. Em relação a tecnologias, ela não traz
não traz muita inovação. Na verdade, ela traz suporte ao encoder AV1 e ao Anti-Lag Plus, que a gente ainda não consegue testar. Nossa, Robson, mas você não vai falar do FSR3? Então, o FSR3, em tese, não é um recurso exclusivo da série RX 7000. Ela vai estar disponível até para placas NVIDIA. Então, a AMD não trabalha muito os pontos dos diferenciais de features, porque algumas das features que tem presentes, na verdade, a maioria das features que tem presentes na série RX 7000 estão presentes também na série RX 6000 e na 5000 e nas RTX 30 e nas RTX 20, o que pode ser um ponto positivo para o usuário, mas na hora de vender é um pouco complicado você justificar que, na verdade, a feature que tem aqui também tem na da concorrente, apesar de ser da AMD. E não me entenda mal, isso é bom para o consumidor, para a AMD. E eu falei para vocês que ela tem um gostinho meio de refrito, como se tivesse pego a comida de ontem refrito, ou tivesse pego a GPU da geração passada refrito, mas não é exatamente isso que acontece. A 7800 XT é realmente uma nova GPU, ela também utiliza uma litografia diferente, ela utiliza uma configuração de construção diferente, é uma placa realmente diferente, inclusive a memória dela é mais rápida e tudo mais, mas ela ainda tem 16 GB. O que é um ponto positivo, principalmente se a gente comparar com a placa de vídeo que deve ser a concorrente dela na linha da NVIDIA, que é a RTX 4070. A RTX 4070 tem 12 GB de VRAM. E sim, esse foi um dos pontos que todo mundo reclamou e um dos pontos que a AMD tem utilizado para vender placa de vídeo. Voltamos aos anos 90, onde se vende placa de vídeo por memória. Sejam bem-vindos. Não se vende placa de vídeo só por memória, só para deixar isso bem claro. Mas é claro que a AMD aproveitou isso para focar esta placa para 1440p. Faz sentido. A RTX 4070 também é uma placa voltada para Quad HD. Só que mais memória pode ajudar quando você tem uma resolução mais alta, principalmente por conta das texturas, que também estão em qualidade mais alta em 1440p ou em Quad HD. Agora, como isso vai realmente responder na prática, a gente vai precisar mostrar alguns testes para vocês. E sim, nós testamos a 7800 XT e comparamos com algumas placas. E como eu disse, o resultado ele é surpreendente porque é simplesmente confuso. E vocês precisam ver comigo. Os testes a gente fez aqui na nossa bancada com o Ryzen 9 7950X. E não, eu não espero que você... Se bem que uma 7800 XT e uma 4070 já dá para começar a combinar com o 7950X. Mas não, nós só usamos aqui um processador para deixar margem para FPS, para não ser o gargalo CPU. O processador está sendo refrigerado por um Aorus X360 Waterforce. A placa-mãe é uma B650 Aorus Master. Nós utilizamos 32 GB de memória Kingston Fury Renegade de 6.000 megatransfers por segundo. Para armazenamento, nós utilizamos um Kingston Fury Renegade de 2 TB e a fonte é uma V850 Gold V2 da Cooler Master. As placas utilizadas são a RTX 4070 Founders Edition, a RX 7800 XT, modelo de referência da AMD, o que significa que, apesar de você não poder comprar esses modelos, eles vão trazer a performance base, ou seja, você vai encontrar uma performance igual ou melhor em qualquer outra 7800 XT ou 4070 que você comprar. Pelo menos essa é a regra. A RX 6800 XT também foi utilizado nos testes, é um modelo da Asus, modelo de referência. Utilizamos a 6900 XT da Gigabyte, também modelo de referência da AMD, e uma RTX 3080 Founders Edition. A RTX 4070 Ti foi colocada como referência ao modelo Asus TUF. Os testes foram feitos em Quad HD, eu sei, muita gente vai acabar rodando em 4K ou em Full HD, mas a gente focou aqui com o nosso tempo para trazer os melhores testes possíveis para você em Quad HD e para a gente ter uma diferença da performance. Tenha em mente que ao subir a resolução, a largura de banda das placas pode influenciar bastante, porém não são placas voltadas para 4K, o que não quer dizer que você não possa rodar em 4K, nem que não seja possível rodar, mas elas para rodar nativamente são indicadas para Quad HD. Depois nós vamos trazer testes para vocês com elas rodando em Full HD, com comparativos lado a lado, e também com os testes em FSR. Nós ainda não adicionamos os testes em FSR, estávamos esperando o FSR3, mas por enquanto vamos iniciar com o FSR2, comparando as placas da AMD. A gente não vai comparar com placas NVIDIA, assim como a gente não faz com o DLSS, até porque o DLSS não roda em placas AMD, mas a gente vai comparar a performance entre placas AMD, por exemplo, uma 6800 XT e uma 7800 XT. Então se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e dá uma olhada nas playlists para ver se já não saiu o vídeo. Começando os testes aqui por A Plague Tale Requiem. Aqui a RX 7800 XT teve um empate com a RTX 4070. E a coisa começa a ficar interessante, porque se você olhar um pouquinho os números, a gente tem a 6900 XT, a 3080, a 4070, a 7800 XT e a 6800 XT empatadas no jogo com basicamente a mesma performance. Aí você fala, pô, é óbvio, é gargalo de CPU. O problema é que a RTX 4070 Ti fez uma média de 102 e mínima de 82. Então, se prepare, porque você vai ver muita coisa estranha, mas a verdade é que não é muito fora do que a gente espera. Em COD Warzone, a 7800 XT foi bem com uma média de 129 e mínima de 71, chegando bem próximo ali da 4070, com uns 8 FPS atrás na média e uns 7 FPS atrás nas mínimas.
mínimas. É muito próximo da média que a 6900 XT faz, que é uma média de 124 e mínima de 71. E uma evolução se a gente comparar com a 6800 XT, que fez média de 117 e mínima de 66. E se a gente comparar com as placas da Nvidia, que são concorrentes diretas, a gente tem um bom resultado, porque a 4070 fez média de 101 e mínima de 55, uma mínima bem ruim, enquanto que a 3080 fez média de 99 e mínima de 56, ou seja, as duas têm a mesma performance e por algum motivo, seja por driver ou por qualquer outra característica do jogo, as mínimas ficam bem baixas, né, perto dos 60, o que é ok, mas poderia ser melhor, né? Então se você quer esse jogo rodando no Ultra, em Quad HD, ou você vai de 4070 Ti, ou você vai de 7800 XT, ou uma placa equivalente da AMD, ou senão você vai ter que ligar algum recurso de upscaling ou diminuir ali a qualidade. Em Control, a 7800 XT fez média de 104 e mínima de 85 com Ray Tracing desativado. Ela ficou à frente da RTX 4070, que fez média de 94 e mínima de 78. Ao ativar o Ray Tracing, a 7800 XT cai para 50 de média e 40 de mínima, ficando atrás da 4070, que fez média de 57 e mínima de 48. A performance é, para surpresa de 0 pessoas, a mesma da RX 6800 XT com Ray Tracing. E sem Ray Tracing também. E de novo, da RX 6800 XT até a RX 6900 XT, a diferença de performance é muito pequena. Agora partindo para Cyberpunk 2077, com Ray Tracing desativado, a 7800 XT teve uma boa média, com média de 85 e mínima de 72. O que é quase a mesma média da 6800 XT, mas na verdade ela ficou com uma média no empate técnico de uma 6900 XT, o que seria equivalente a você trocar sua 6800 XT por uma 6900 XT. Por outro lado, elas ficaram muito à frente da RTX 4070, veja você, que fez média de 73 e mínima de 64. Ainda é suficiente para manter acima dos 60, mas é bem atrás da 7800 XT e da 6800 XT e da RTX 3080, que fez uma média muito melhor do que todas as outras placas. Ao ativar o Ray Tracing, a coisa muda um pouco. A 7800 XT faz média de 25 e mínima de 21, que é a mesma média mínima da 6800 XT e 6900 XT. A RTX 4070 consegue uma performance um pouco melhor, com média de 34 e mínima de 29, o que parece pouco, mas é o suficiente para você já manter com uma média acima dos 30 FPS e ter uma experiência de console, rodando com Ray Tracing. E para se localizar um pouco, para quem está na geração passada, a 4070 fez a mesma média e mínima de Ray Tracing do que a 3080. Partindo agora para Dirt 5 com Ray Tracing desativado, a 7800 XT fez média de 141 e mínima de 121. A 4070 fez média de 132 e mínima de 115, ou seja, nesse título as placas da AMD saem melhor. Mas adivinha qual foi a performance da 7800 XT? Você não precisa adivinhar porque o gráfico está na tela, mas ela foi pior do que a 6800 XT da geração passada. Ao ativar o Ray Tracing, a 7800 XT fez média de 121 e mínima de 103, o que é uma média bem próxima da 6800 XT, mas uma mínima pior. E ao ativar o Ray Tracing, a 4070 fez média de 115 e mínima de 83. Aqui tem uma discrepância bem grande, né, em relação às mínimas da 4070, principalmente se comparado às placas da AMD. Parece que nesse título também não vai muito legal. Não quer dizer que vai ser ruim a performance, só que tem uma oscilação muito grande entre as médias e mínimas, né? Ou seja, é bem mais instável o FPS. Em Fortnite, a 7800 XT fez média de 105 e mínima de 82, a mesma média que a 3080, que é mais ou menos a mesma média que faz a 4070. Então aqui a gente tem um empate técnico dessas três placas. Logo atrás, mas muito próximo também, vem a 6900 XT e a 6800 XT. Então nesse jogo a gente viu uma evolução, mesmo que pequena, em relação à geração passada e um empate técnico com a RTX 4070 e 3080. Em God of War, a 7800 XT fez média de 97 e mínima de 82, uma média e uma mínima melhor do que a RTX 4070, que até fez uma média próxima nos 92, mas a mínima é 65. Por algum motivo, as placas da Nvidia da série RTX 40 não curtem muito God of War. A 4070 Ti, por exemplo, fez média de 116, mas fez mínima de 77. Pode estar relacionada à largura de banda de memória, apesar do cache L2 supostamente milagroso. A 7800 XT fica atrás da RTX 3080, por exemplo, da 6800 XT e da 6900 XT, mas com uma média e com uma mínima muito boas. Em Flight Simulator, para surpresa de 0 pessoas, as placas entregam a mesma performance. Isso porque a gente tem um gargalo de CPU aqui, e isso você vai encontrar no jogo se você não tiver um Frame Generation, um DLSS 3 ou, de repente, um FSR 3 que a gente ainda precisa ver funcionar. Mas aqui, todas entregam o máximo que o gargalo do jogo permite. Em Red Dead Redemption 2, a 7800 XT fez média de 137, mínima de 99, o que é pior do que a 6800 XT, mas dentro da margem de erro. De qualquer forma, ela fica atrás da 6900 XT e bem à frente da 4070, que fez média de 131 e mínima de 84. Tem uns jogos que a mínima da 4070 realmente não faz muito sentido, né? Bem distante da média. Em Spider-Man Remastered, a 7800 XT fez uma média de 137 e mínima de 90 com Ray Tracing desativado. É bem próximo da média e das mínimas que nós vemos na 6900 XT e um pouco à frente da 6800 XT. Um pouco à frente porque não é muito à frente do que a gente viu. A 6800 XT fez média de 128 e mínima de 90 contra 137 de média. São
9 FPS na média, mas a mínima não mudou nada. Nesse jogo, a RTX 4070 se sai melhor, com média de 144 e mínima de 96. Ambas ficam atrás da RTX 3080, que fez média de 148 e mínima de 91. Agora, ativando o Ray Tracing, a gente tem um resultado interessante. A 7800 XT faz média de 79 e mínima de 63, o que sim, fica atrás da RTX 4070, que faz uma média de 87 e mínima de 67, mas a 7800 XT conseguiu manter acima dos 60 FPS. Mas o curioso mesmo é que ela teve basicamente a mesma performance da 6800 XT e da 6900 XT. Eu disse que vocês iam ver coisas estranhas. Em The Last of Us, a 7800 XT foi bem, ela fez média de 84 e mínima de 73, enquanto que a 4070 fez média de 78 e mínima de 67. E de novo, se você olhar desde a 7800 XT até a RTX 4070 ou mesmo a 3080, a diferença de performance é realmente bem pequena. A gente tá falando de uma diferença de 6, 7 FPS, o que é imperceptível. Então a performance aqui é realmente bem disputada. Só a 4070 Ti que abre lá na frente, pelo menos na média, mas as mínimas, de novo, ficam ali na casa dos 75. E aqui na média geral dos jogos, a gente consegue ter uma visão de quão bizarra é essa situação dessas placas. Porque se a gente pegar 4070, 6800 XT, 3080, 7800 XT e 6900 XT, elas têm uma média muito próxima. Eu diria que a experiência que você vai ter com elas é basicamente a mesma. Claro que em alguns casos você vai ter uma experiência um pouco pior. Por exemplo, com a 4070, você vai ter alguns jogos onde a mínima vai ficar bem esquisita, assim como a 4070 Ti. Mas na média, ela faz uma média de 100 FPS. E é legal que com isso você não precisa fazer muito esforço para conseguir entender a diferença percentual. A 7800 XT está 6% à frente de uma 4070, pelo menos nas médias. Ao mesmo tempo que a gente consegue ver que o salto geracional da 7800 XT, se comparar com a geração passada, é de praticamente nada. Mas em relação ao consumo, será que ela ficou mais eficiente? Bom, testando em jogos, a gente testou aqui no Cyberpunk 2077 com tudo no Ultra. Aqui o sistema com a 7800 XT consumiu ali na casa dos 450 watts de pico, enquanto que a 6800 XT consumia em pico 500 watts. A 4070 é mais eficiente ainda, consumindo por volta de 45 watts a menos, na casa dos 400 watts com o pico de consumo com o sistema todo. Então sim, a 4070 é mais eficiente, mas a 7800 XT, pelo menos nesse sentido, evoluiu em relação à geração passada. Em relação à temperatura, a gente sempre fala que isso muda muito do comportamento, porque não depende só da GPU ser muito quente ou muito fria, mas também do nível de ruído, de como é o projeto. Aqui a gente está falando especificamente dos modelos testados, é só para vocês terem uma base, mas o modelo de referência aqui da AMD se comportou muito bem ali, o máximo de temperatura que a gente teve foi 68 graus, o que é mais ou menos o que a gente vê na 4070 Founders Edition. Então, um projeto bem eficiente esse aqui de referência da AMD, que apesar de não ser tão fancy que nem o Founders Edition, né, que tem toda essa engenharia, ele consegue cumprir com o papel, então as parceiras da AMD não vão ter muito trabalho para entregar um bom projeto. E no fim das contas, a 7800 XT deixa esse gosto de refrito, porque apesar de não ser, ela parece bastante. Não é, mas parece muito. Porque a performance dela é muito próxima de uma 6800 XT. Em alguns casos melhor, em alguns casos pior, mas na média, basicamente o mesmo. 4070 fica um pouco atrás, e aí o cenário fica um pouco interessante pra gente comparar. Por quê? Apesar de não ter um salto geracional, e isso foi um dos pontos onde a Nvidia foi mais criticada, e entenda, a AMD não teve um salto geracional, é para deixar bem claro isso, a AMD não teve salto geracional. Nós estamos falando de uma 7800 XT que tem a performance de uma 6800 XT. Ela entrou basicamente com o mesmo nome, só que com uma performance diferente. Mas a AMD também usou aquela artimanha da Nvidia de remanejar chips e performances. A 7800 XT deveria ser tipo uma 7900 XT, e ela não é, porque a AMD meio que colocou a 7800 XT para baixo para concorrer com outras placas. Na geração passada a gente tinha a 6900 XT e a 6800 XT. Essa aqui deveria ser a quase topo de linha da AMD e ela meio que foi rebaixada a placa para Quad HD, uma placa intermediária cujo seu posicionamento não existia na geração passada. E para isso eles simplesmente mudaram um pouco o preço e mantiveram a performance. Mas esse é um ponto importante. A Nvidia também remanejou e fez ali uma salada de números, chips e configurações de performance e tudo mais, mas o preço foi um grande problema. A AMD está cobrando $100 a menos pela 7800 XT do que a Nvidia cobra pela RTX 4070. Esse é o preço sugerido pelo fabricante do lado da Nvidia e do lado da AMD. Mudou um pouco sua perspectiva sobre os refritos, sobre não ter o salto geracional ou não? É claro que isso não muda o fato de que se você tem uma 6800 XT, você não tem motivo nenhum para fazer upgrade para uma 7800 XT, a não ser que você queira o AV1, ou o Anti-Lag Plus, ou qualquer outro recurso exclusivo que a AMD possa trazer para a série RX 7000, e uma eficiência energética um pouco maior. A gente não teve salto geracional, isso também não é bom para o mercado, mas aí entra aquela salada de números, letras e produtos que não, mas na verdade, a sucessora da 6800 XT é uma 7900 XT.
E aí parece que tudo fica mais fácil. Mas na cabeça do consumidor gera uma grande confusão, porque você pensa que vai fazer upgrade. Se você tem uma 3070, você pensa em fazer upgrade para uma 4070. Não para uma 4070 Ti, para uma 4080, para uma 4090. Você fala, não, eu quero ficar na mesma classe. E é isso que bagunça a mente. Porque uma X800 XT era uma placa para 4K. E agora, de repente, ela é uma placa para Quad HD. E eu volto a dizer, os produtos da AMD são bons. A gente tem um bom produto aqui. Mas parece que o marketing lá em cima... O que vocês estão fazendo, gente? Mas no fim do dia, a performance da 7800 XT foi boa. Não é uma performance ruim, não é mais uma placa para 4K, não é uma performance super inovadora, como eu disse, a gente já tem essa performance na geração passada. A série RX 7000 não traz exatamente tantos atrativos para quem tá numa geração anterior, isso aqui é mais para quem tá com placas mais antigas, que talvez não tenham suporte às novas tecnologias, ou que precise dessa performance. Ela traz mais VRAM do que a RTX 4070, traz uma largura de banda maior também, e inclusive consegue ter uma performance melhor do que a RTX 4070, supostamente custando menos. Se a Nvidia vai fazer o corte ou não, bom, é vocês que vão me contar, afinal isso pode mudar com o passar do tempo, e aí vocês deixam nos comentários se a Nvidia fez este movimento para de repente tentar cortar a RX 7800 XT. Se ela vai ou não ser uma ameaça para a RTX 4070, se ela vai ser realmente uma opção viável, vai depender de vários fatores, disponibilidade, preço e até mesmo a implementação do tal do FSR 3, se vai fazer tanta diferença. O que é curioso, né? Até ontem ninguém queria DLSS 3 e agora porque saiu o FSR 3, todo mundo, caramba, FSR 3 é sensacional, Frame Generation, enfim. Os testes com FSR, FSR 3, comparando o DLSS com o FSR Ray Tracing, eles são testes para comparar recursos, eles não são para comparar especificamente as placas de vídeo. Essa é a performance que você vai ter e você obviamente pode ganhar mais performance ou pode mudar um pouco a perspectiva adicionando o upscaling, o frame generation ou as tecnologias que estão disponíveis. Por isso que a gente vai trazer um vídeo à parte falando sobre isso e comparando as tecnologias e aí sim mostrando as placas rodando com os recursos, com as features que estão disponíveis. Sim, a 7800 XT é uma placa interessante, não foi um lançamento sensacional do ponto de vista tecnológico, do salto geracional que tanto se fala, mas é um produto bom pelo preço que está sendo oferecido, custando menos do que uma RTX 4070, trazendo mais performance, sem o DLSS, mas com o FSR como alternativa, sem o Frame Generation, mais com o FSR 3 Frame Generation como alternativa, que a gente ainda precisa ver como funciona, se funciona bem ou não, parece ser um concorrente bem sólido. Então, sem muita empolgação, sem grandes avanços e tudo mais, o que é muito triste para o mercado, afinal, sem concorrência, fica difícil cobrar que a Nvidia traga alguma coisa muito diferente do que ela trouxe, mas pelo menos eles trouxeram alguma concorrência no preço, o que para nós é muito bom. Mas você compraria uma RX 7800 XT, uma RTX 4070 ou uma placa da geração passada? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho e fique esperto aí, porque em breve vai ter mais teste aqui, comparar algumas placas lado a lado.